Quando saímos do nosso país de origem, é necessário reconstruir e preencher muitas esferas da nossa vida. Você muda e muda tudo. É como apertar o botão reset. Mas às vezes, tantas mudanças podem ter consequências negativas no lado emocional e mental. Coração disparado, falta de ar, insônia, tontura, preocupação excessiva. Talvez você esteja ouvindo esse podcast e está pensando que tem algum sintoma de ansiedade ou crise de pânico. Os gatilhos para a saúde mental são muitos e diferem de pessoas para pessoas. Para o imigrante, o estresse de estar fora da zona de conforto o tempo todo, ter que aprender tudo ao mesmo tempo, solidão, isolamento, tudo isso pode trazer consequências na saúde mental. Hoje, a gente vai conversar com a Carla Vido, brasileira, professora de yoga aqui na Califórnia, que começou a prestar mais atenção na importância da saúde mental depois de uma crise de pânico em 2017. Eu sou Stefânia Bassante, psicóloga e coach de carreira especializada em mulheres expatriadas. E esse é o nosso podcast, um guia para viver no exterior de uma maneira possível, equilibrada e feliz. Junto com esse podcast, eu preparei um workbook com conceitos e exercícios práticos sobre o tema. É só entrar em stefaniabassante.com/podcast. Oi, Carla! Bem-vinda! Oi! Obrigada, muito obrigada por me convidar, por receber aqui e por abordar esse assunto tão importante que a gente precisa falar mais sobre. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou Carla Vido, tenho 31 anos de idade, sou professora de yoga aqui na Califórnia. Comecei a minha jornada na yoga há um pouco mais de 4 anos, mas antes de eu começar a yoga, eu era jornalista e vivia em um constante ambiente de estresse, de pressão e uma mudança de carreira necessária para mim que, consequentemente, melhorou muito a minha saúde mental. Quando eu estava pensando em alguém, né, para conversar sobre esse tema comigo, eu pensei em você imediatamente, porque a gente já trocou bastante sobre isso, né? E acho que nós duas, a gente sente essa necessidade de abordar mais o assunto da saúde mental, né? Principalmente para quem mora fora. Sim, é importante falar porque são coisas sutis que podem acontecer no dia a dia, que por experiência própria eu não presto atenção, ou não prestava atenção, e aí com esse awareness, essa possibilidade de identificar, a gente pode evitar que aconteça ou até amenizar para que não cresça essa ansiedade, né? Sim, E um dos motivos, né? Talvez o principal motivo que eu quis trazer um episódio somente sobre isso é que, como eu disse na introdução, né? Mudar de país é uma montanha-russa. A gente tem um monte de desafio que a gente está lidando pela primeira vez, uma língua diferente, se sentir talvez não pertencente, falar outra língua, solidão, isolamento, e tudo isso pode desencadear transtornos mentais, principalmente para quem já tem alguma tendência. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Mas só para você saber, Carla, tem 2 pesquisas que eu acho super importantes. Assim, tem uma pesquisadora na Unifesp que ela chegou à conclusão que 47% das pessoas que migram ao redor do mundo têm transtornos de estresse pós-traumático. 47%. Então, metade, é quase. Muito grande. E tem outro estudo que fala que quem imigra, principalmente quando não é refugiado, então, assim, quem imigra e está numa situação boa no país de origem, mas está indo para outra melhor, por exemplo,
tem o dobro de chance de desenvolver questões de ansiedade e depressão. Uau! Nossa. É um número significante, não dá para deixar de lado. Então, muitas vezes a gente, né, e todo mundo que está ouvindo esse podcast, né, que a gente não está falando com refugiado, então a gente efetivamente mudou para outro país, porque a gente estava buscando uma vida melhor, ou às vezes buscando experiências diferentes, né? Não é que a gente estava fugindo do Brasil, a gente estava querendo ampliar. São essas pessoas que estão mais, que têm esse dobro de chance. Então, é um assunto que precisa ser falado. Sim, ainda pegando esse gancho que você falou da experiência, antes de eu vir para cá, eu com certeza tinha muitas crises, muitos flashes de ansiedade, de pânico que eu não prestava atenção. Uhum. E aí, depois que eu vim para cá, foi que essas crises, essas né, red flags, eles começaram a ficar um pouco mais sobressalientes, vamos dizer assim, né? Uhum. Conta pra gente um pouco disso, então. Como que foi esses seus primeiros sintomas que você sentiu, né? Aqui na Califórnia, o que que você sentiu? Você percebeu de cara que era uma questão, né, de saúde mental ou não? Conta para quem às vezes nem está se percebendo, né? Conta um pouco a sua história. Sim, sim. De primeira, assim, Stefania, eu não consegui identificar antes de ter a primeira grande crise aqui na Califórnia. Eu não tinha o conhecimento, a informação de saber que eu estava tendo pequenas crises de ansiedade. Uhum. A primeira vez que eu senti que eu precisava prestar mais atenção foi quando eu estava em Redwood City, num café, e estava passando por o processo de troca de visto, né? Que todo Uhum. mundo que faz esse processo de imigração aqui passa por renovação, toda essa coisa de status que é estressante, que causa insônia, e que é uma coisa que, depois que você submete os documentos, não está mais no seu controle. Uhum. Então, eu estava nessa época. E aí estava mexendo no computador, organizando os últimos detalhes para mandar documentação e tudo. E eu comecei a sentir o meu ouvido tampar, assim, os meus ouvidos começaram a tampar, a minha visão começou a embaçar um pouco, eu comecei a suar muito na mão, estava suando muito. E aí eu tinha a sensação de que eu não estava conseguindo respirar o suficiente para o ar entrar e completar o ciclo, assim, sabe? Uhum. E aí eu falei, meu, o que está acontecendo? Eu comecei a olhar para o lado, assim, e tinha muita criança ao redor. E aí o som das crianças começaram a ficar um pouco mais abafado, começou a entrar, assim, e eu tive que sair do lugar que eu estava, eu fui para a rua para tomar um ar, para ver se eu conseguia melhorar de alguma maneira. Fiquei fora do café por alguns minutos, e aí depois eu voltei, eu falei, opa, o Uhum. que foi isso? E na Sim. época eu falei, eu tô passando por esse estresse de trocar de visto, e querendo ou não, é uma coisa que às vezes você faz sozinha, ou se você tem ajuda de alguém, mesmo tendo ajuda, é uma coisa que te causa uma certa... O desconhecido pode causar uma ansiedade do que vai acontecer comigo aqui, Sim. né? E aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, não, peraí, não tem como deixar isso de lado. Uhum. E, e aí depois disso eu falei, eu acho que eu preciso dar uma pesquisada, ver realmente o que é isso e procurar ajuda, né? Sim. E você falou uma coisa que eu achei interessante, Carla, que foi assim, teve esse episódio, né, de crise de pânico, que tem o checklist todo ali, né,
Tipo, a visão, a audição, sentir que está sem ar, então tudo isso são sintomas de uma crise de pânico. Mas aí você falou uma coisa que eu queria que você entrasse um pouquinho, que é, eu sentia que eu tive pequenas crises de ansiedade antes, e que talvez eu não tinha percebido, mas aí esse episódio, sim, né? Teve um antes e depois, mas antes teve uns sintomas de ansiedade. Você se recorda ou você pode trazer alguns exemplos, assim, para quem está ouvindo, talvez conseguir, né, se enxergar? Uhum. Sim, sim. Uma coisa que eu lembro muito clara, não foi aqui na Califórnia, mas foi em época de vestibular, quando eu estava lá no Brasil, eu não conseguia manter a calma para entrar no ônibus e fazer o vestibular. Eu tremia muito, eu Uhum, tinha muita náusea, muita falta, a respiração era rápida, era uhum, curta, eu não conseguia prolongar a respiração, não conseguia acalmar o meu corpo em uma situação importante. E aí eu fui falar com a minha mãe depois que aconteceu essa crise aqui na Califórnia, e ela me uhum, relembrou, ela falou: você tinha essas coisas aqui quando você tinha ou uma prova ou alguma situação importante, uma competição esportiva ou qualquer coisa do tipo, era sempre uma dor de barriga quando era pequena, um desconforto, é, em qualquer parte do corpo, no sentido de, toda hora eu queria ir no banheiro, sabe? Alguma coisa relacionada a essa falta de calmaria no corpo, se é que eu posso dizer assim. uhum, uhum. E o que é legal no que você está falando qual, acho que para quem está ouvindo aqui, né, qual que é a diferença entre uma preocupação normal, que todo mundo tem, e uma ansiedade? A gente nunca vai viver uma vida sem preocupação, porque, na verdade, a preocupação é importante. Evita a gente a ser irresponsável e sair por aí fazendo as coisas sem olhar as consequências. Mas qual que é a diferença? A diferença da ansiedade é a intensidade e a duração. Então, por exemplo, um, é, a gente vai fazer uma apresentação muito importante no dia seguinte. Então, no dia anterior, é esperado, por assim dizer, você ter alguma dificuldade para dormir, ou você tá mais agitada, ou um pouquinho antes dessa apresentação, você tem um pouquinho de enjoo, mas aí você vai lá e consegue, sabe? É natural, porque é um nível de preocupação. A ansiedade, ela entra quando por exemplo, você tem uma preocupação, uma apresentação no dia 10. Desde o dia 15 do mês anterior, você Hum, já está sem dormir. E após você também, porque aí não vai ser mais a apresentação, vai ser, sei lá, o café que você vai tomar com outra pessoa. Então, assim, a duração e a intensidade de ficar assim, sem dormir, com muito enjoo, virando à noite, por causa de uma apresentação. En- entendi. Então, o que você está descrevendo é. Porque no final das contas é uma diferença que ela é sutil, ela tem a ver com a duração e com a intensidade. Tremer, né, Hum, para conseguir entrar num ônibus é um pouco exagerado, entre aspas, para o que é. Mas talvez ficar um pouco nervosa antes do vestibular, claro, porque vestibular é uma coisa importante. Então, é uma autoobservação mesmo e ver o tanto que está dominando a sua vida, é. sabe? É, eu concordo. E você falou dessa questão da duração, voltando, só uma coisa que eu lembrei quando eu tive Uhum. a crise, parecia que ela não ia terminar. Parecia que eu estava para pular de um penhasco e eu estava no ar, assim,
e só olhando para o penhasco lá embaixo, aquela sensação de quando que isso vai acabar? Quando que isso vai acabar? Quando que isso vai acabar? E aí, obviamente, que acaba, né? Mas a sensação de não saber quando vai acabar também foi uma coisa que me fez prestar mais atenção. E é interessante isso que você está falando, né? A sensação de que não vai acabar. Você tinha a sensação de que você não vai dar conta? Aham, sim. E eu tô falando isso porque é, saúde mental é uma palavra, uma expressão, né, que está em voga, graças a Deus, sou muito feliz por isso, mas as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender o que que é. E a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde mental como um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe e confia nas suas próprias habilidades para lidar com o estresse normal da vida. E continua vivendo, trabalhando de forma produtiva e consegue dar uma contribuição para a sociedade. E aí, o que que você está falando é assim, o estresse ou a situação estava tão maior do que a sua habilidade de lidar com ela. E você perdeu, ou pelo menos naquele momento, né? Não sentia que você era capaz, com as suas habilidades, de lidar com isso. Correto. Exatamente. É. E hoje, mais do que nunca, eu vejo que não sei se eu precisava ter passado por uma crise de ansiedade para perceber o que é, mas a importância de cuidar da saúde mental é como escovar dente, é como passar fio dental, é todo dia fazer um checklist, tipo, o que que eu tô sentindo, como que eu tô respirando, como que eu tô me nutrindo, o que que eu tô vendo, o que que eu tô ouvindo, e não pode parecer bobeira para algumas pessoas, mas para mim, se eu não crio uma rotina e se eu não cuido desses checklists, eu sei que pode cair para alguma coisa que pode ativar a ansiedade. Vamos falar disso, então, porque eu acho que é super importante, né? A gente falou bastante sobre o que é saúde mental, ansiedade, alguns sintomas para vocês perceberem. E aí, né? O que que a gente faz com isso? Conta um pouco da sua experiência desde o começo até, né, um pouco agora. O que que você para lidar, fez para lidar com isso, né? E agora, talvez, para cultivar no dia a dia. Tá, eu acho que é bem legal falar sobre isso. Em 2017, depois que aconteceu, quando eu era au pair, a minha host mom, ela fazia yoga para cuidar das costas. E eu não tinha conhecido yoga até então. E eu falei, bom, vou tentar yoga, né? Depois de que aconteceu a crise, e eu mencionei que eu fiz as pesquisas para saber o que tinha acontecido e tudo mais, várias pessoas, vários artigos na internet falavam, yoga ajuda, meditação ajuda. Foi bom, vou tentar, né? Aí eu fiz a minha primeira aula de yoga numa academia perto da casa que eu morava, mas foi mais por conta do físico. E depois de continuar indo consistentemente na prática, e a professora, a ajuda da guiança da professora com respiração, ela explicando a importância dos movimentos e da respiração para o sistema nervoso, para o sistema Uhum, parasimpático, uhum. eu comecei a me interessar mais por essa questão de o que a meditação faz, qual que é o poder da respiração. E aí eu percebi que comecei a não só a reconectar mais com a respiração, mas a trazer uma sensação de calma, por mais que as adversidades do dia Uhum. acontecem,
Uhum. eu conseguia estar um pouco mais calma, menos reativa, né? Menos ansiosa, né? Sim. E, e foi aí que eu comecei a usar a yoga, meditação e respiração nessa parte da ansiedade, para ajudar a, não a neutralizar, mas a ajudar a sintonizar a respiração natural, a controlar Uhum. ela, e que Uhum. ajuda nessa parte, né? Sim. E o que você falou que eu acho super interessante, né? E é muito legal que você foi para yoga por causa disso e hoje se tornou, né, a sua profissão. É, e a yoga entrou como essa ferramenta para você sair de uma situação reativa e de um ciclo vicioso, né, de estresse, de preocupação, de sensação da falta de controle, para uma situação em que você olha o que está acontecendo com calma, escolhe como você vai reagir. Porque no final das contas, né, a gente está falando quem mora fora do país, e assim, o visto a gente tem controle até certo ponto. A língua diferente é a língua diferente mesmo, a gente não vai conseguir mudar. Todas as outras coisas são o que são. Então, a gente mudar como a gente reage, né, e conseguir lidar com isso de uma forma melhor, é, for- tem a ver com aquela questão da saúde mental de fortalecer e confiar nas próprias habilidades. E aí, para quem não sabe, pessoal, é, a Carla falou, né, que a respiração, a meditação, a própria yoga, ela tem isso de é, fortalecer o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso, a parte do sistema nervoso da calma, da tranquilidade, de você conseguir dar um passo para trás e escolher as suas, o jeito que você reage. O sistema nervoso simpático, que apesar do nome de simpático não tem nada, é o do estresse. Então, Ah, ele é o de é, fight or flight. Então, assim, luta e fuga. Então, é você sentir que você está em perigo o tempo todo. É você ter a respiração curta. É você estar com o coração batendo forte. É parecer que tem um leão atrás de você o tempo todo. A respiração, a yoga, a meditação, ela funciona exatamente por causa disso, porque ela aciona o parasimpático e você sai do ciclo vicioso de achar que né, você tem que fugir o tempo todo. E te ajuda a olhar as coisas e tomar decisão. Né? É sim. muito legal. Ai, que lindo ouvir isso. Eu acho fascinante a capacidade que a gente tem de tomar as rédeas da nossa vida e de não deixar, de não se identificar com uma situação que causa essa ansiedade, tomar conta dela. Você tem esse poder, é só você treinar o seu corpo, treinar a sua mente para você fazer isso. E a respiração, a meditação, yoga é uma ferramenta que ela pode estar acessível para você. A yoga às vezes tem as aulas, mas a meditação e respiração, elas são livres. Dá para ser feita numa cadeira, de repente num ônibus, se você está esperando alguma coisa, trazer isso para o seu corpo ajuda de uma maneira assim surreal, que você vai sentir os resultados e você vai falar, eu consigo fazer e eu consigo me acalmar e tomar as rédeas da minha vida. Sim. É. E outra forma também de lidar com isso, que tem a ver com esse dar um passo para trás, é quando você vai fazer terapia. E principalmente a cognitivo-comportamental. A cognitivo-comportamental, gente, para quem não sabe, é uma linha da psicologia que é a mais indicada para questões de ansiedade e depressão, tá? É, ela é minha linha também, que ela fala, ela divide
o nosso jeito de viver entre comportamento, que é o jeito que a gente reage, sentimento e pensamento. E eles são interconectados. Então, na medida que, por exemplo, numa sessão de terapia, ou às vezes escrevendo no seu journal, você consegue entender o seu pensamento, entender aquelas preocupações que estão te dominando, colocar isso no papel ou falar com alguém e esse profissional te ajudar a desembolar, isso diminui a ansiedade no sentimento e diminui a ansiedade no comportamento. E também sai do ciclo reativo, porque você está desembolando o que está na sua cabeça. Então, seria uma maneira de não se identificar com o pensamento ou com o que pensa ou não. Seria uma maneira de você entender por que você está reagindo, do jeito que você está reagindo. Então, eu vou te dar um exemplo. Você está andando na rua, você tropeça e cai. E aí você, de repente, começa a chorar de uma hora para outra. O que está passando na sua cabeça? A gente viu o tropeço e o choro. Mas, na verdade, o que isso veio? Na hora que você tropeçou, a sua cabeça, num milissegundo, começou a pensar, tá vendo? Não sirvo para nada. Nossa, olha só, não consigo nem andar na rua. Olha, aquele pessoal ali tá achando que eu sou idiota, não sei o quê. E aí isso te dá uma tristeza, um desespero, e aí você começa a chorar. Então, pensamento, essa interpretação que você está fazendo, sentimento, tristeza, desespero, e o choro é o comportamento, é a reação. E aí, por outro lado, uma pessoa vai lá, tá andando na rua, tropeça exatamente no mesmo lugar, cai da mesma forma. Só que aí, o que é o pensamento dela? Nossa, acho que eu estava meio distraída, né? Gente, saí carregando esse tanto de mala e, sei lá, esse meu sapato, acho que ele não está funcionando muito bem. E aí, o que ela faz? Esse pensamento, o sentimento dela é simplesmente de calma. Talvez até um pouco achando graça, ou pensando assim, engraçado esse sapato. Mas, tipo, é outro sentimento, sabe? E aí, a reação dela, o comportamento, é levantar, bater na roupa, e seguir. Então, a terapia, ela ajuda, ou quando você escreve, ou quando você fala com alguém, ela ajuda porque você olha para esses pensamentos. Que no final das contas é ele que está gerando a reação. A yoga ou a meditação, ela não entra necessariamente nessa parte de ir para o pensamento, então ela não desembola a sua interpretação, mas ela te dá um espaço para escolher o seu comportamento. Então você não vai chorar, porque você fala assim, nossa, é verdade. Foi só um tombo e aí sigo, entendeu? Você sai do... São formas diferentes, mas no final das contas é a mesma lógica, que é você não fica refém do que está acontecendo. Do pensamento. Do pensamento, das suas interpretações, de achar que você é horrível, mas sim, você tem esse espaço. Sim. Faz sentido esse exemplo que eu te dei? Faz sentido, sim. Estava só anotando. Carla, o que eu queria que você falasse, assim, uma coisa que você trouxe, que eu achei super legal, assim, que você sentiu que tinha algumas crises de ansiedade, lá no Brasil, né? E uma das coisas que faz, que aumenta a nossa probabilidade de ter crise de ansiedade no exterior é quando a gente tem uma tendência. E
você não está sozinha, Carla, porque assim, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Nossa, não 9% da sabia disso. população. É, 18 milhões de brasileiros, e sendo que a ansiedade, ela aparece muito mais forte em mulheres. Então, a gente, por ser brasileira e por ser mulher, é bem possível que a gente já tenha uma tendência a isso. A gente vai entrar no tópico de por que que a mulher é mais ansiosa. Eu acho que a gente teria que fazer um episódio Fazer um. inteiro sobre o papel da mulher, a autocobrança, né? E vou até anotar aqui que esse toca Boa. bastante comigo, principalmente que eu trabalho só com mulheres, né? É, mas eu queria só trazer isso para dizer assim, cara, ser brasileira, ser mulher, estar no exterior, é bem possível que você está tendo algum tipo de questão de ansiedade. E aí eu queria que você trouxesse, Carla, o que que você sente que hoje, sabe, você faz para cultivar a sua saúde mental, para não chegar no extremo de uma crise de ansiedade? Num sentido mais de rotina, assim, o que eu. o- É, o que é, que. eu acho que eu comecei um projeto agora em agosto de meditar todos os dias, logo pela manhã, ainda na cama. A primeira coisa que Uhum, eu faço depois que o despertador toca é abrir o aplicativo Insight Timer, uhum, 10 minutinhos, eu deixo ele com um sino mesmo, só com umas músicas de fundo, para realmente eu meditar e trazer a respiração do jeito que eu quero que ela fique durante todo o dia. E aí eu faço deitada mesmo, gente. Eu só tiro o travesseiro debaixo do pescoço para manter a minha coluna reta, né, para deixar o pescoço retinho. E aí deito lá, tipo shavasana, com as pernas abertas, mãos abertas, fico 10 minutos só inspirando e expirando pelo nariz para realmente meu cérebro entender que fala essa é a respiração que a gente vai manter. Tenho conseguido, graças a Deus, fazer esse projeto. Já estou há 20 dias que legal. fazendo pranayamas, né? Que são os controles de respiração que são fundamentais que você pode fazer durante o dia. Tá às vezes esperando alguém, tá um pouco ansioso, ansiosa, porque tá esperando alguém, é uma coisa que não está no seu controle, pode ter acontecido Uhum, alguma coisa com essa pessoa. Só ao invés de eu olhar no meu celular, eu fecho o olho, faço algumas respirações, e eu quero só falar uma aqui que é batata, que funciona muito, é a respiração Narisodhana. Se alguém quiser procurar aí que está ouvindo, escreve Nadi espaço Sodana, Nadi Sodana. Em sânscrito fala Shodana, algumas pessoas falam Shodana, mas não vem ao caso. E é a respiração das narinas alternadas. Então, é facinho de fazer, só controlar com o dedo anelar e o dedão da mão direita. E é muito bom, pelo menos 5 ciclos completos dessa respiração já vai trazer uma sensação de calma para o seu corpo que você vai falar, é isso que eu preciso todos os dias. Pode sim. tentar aí, bem legal. É, yoga, né? Ou qualquer tipo de exercício físico que você se sente mais confortável em fazer, não importa. Eu gosto muito de trazer a bandeira da yoga porque ele une a respiração, a meditação e o movimento. Então, é uma Uhum. coisa que é rápida e fácil, não precisa fazer 1 hora de yoga todos os dias. Você pode fazer 15 minutos, 10 minutos. Encontre o seu espaço na sua rotina que fica melhor para você.
A gente estava falando também no comecinho dos óleos essenciais, né, Stefânia? Sim. Óleo essencial é uma ferramenta muito poderosa, é uma medicina. Você pode encontrar diferentes marcas, diferentes preços, conforme você pode arcar com esse remédio, que ele tem efeito sim. E quando você faz a aromaterapia, né, que é a inalação do óleo essencial, é a maneira mais rápida de você mandar o comando para o seu sistema nervoso parasimpático para ativar e fazer a mágica dentro do seu corpo acontecer. Sim. E uma outra coisa que eu cuido também, mas eu peco um pouco nesse sentido, tá? Não faço todos os dias, deveria fazer mais, que é o que você falou do journal, de escrever e botar para fora. Realmente a escrita intuitiva, né? De escrever e Uhum. estar sentindo e tal. Confesso que poderia fazer mais vezes, mas não consigo. E o Falei muito. journal. Não, imagina, acho que tudo isso é super importante para as pessoas ouvirem, porque são várias formas de lidar com isso, de lidar com a saúde mental, assim como a gente cuida da saúde do corpo, né, da nossa alimentação, e acho que é legal, quem está ouvindo, assim, experimentar coisas diferentes e ver o que te faz bem, sabe? É, e junto com esse episódio, né, eu lanço um workbook, e esse especificamente, porque é da minha área, ele tá lindo, ele tá lindo, e ele Ai, traz quero ver. várias dessas práticas, assim, trazendo a cognitivo-comportamental, trazendo essa questão de journal, para você ir experimentando e vendo o que funciona para você, sabe? Assim como a gente experimenta exercícios diferentes, exercícios físicos, assim como a gente experimenta alimentos diferentes. É toda uma questão de cultivo, e a saúde mental tem disso, né? Tem cultivar, não é uma coisa que você faz uma vez e pronto. É algo diário, então essa questão da prática é super importante. E eu, assim, como psicóloga, né, eu acredito que a saúde mental, ela nunca está 100%. Da mesma forma que a qualquer momento que a gente faz um exame de sangue, alguma coisa vai estar alterada. Sabe? Daquelas 500 coisas que o exame de sangue mede, alguma coisa vai estar para cima ou para baixo, vai ter alguma deficiência, e tá tudo bem. Então, eu acho que a saúde mental é tudo bem ter momentos que a gente tá se sentindo mais ansiosa. Tudo bem ter momentos que a gente não está conseguindo dormir direito, ou que a gente está mais cansada, a gente aqui, né, no hemisfério norte, está entrando no outono, então tudo bem ser um momento que a gente vai ficar mais recolhido. Então, a gente se conhecer, entender esses momentos, mas principalmente se sentir forte o suficiente e confiante que a gente vai dar conta, eu acho que isso é essencial, sabe? Você não precisa estar feliz, dando gargalhada e lidando com tudo perfeitamente toda vez, sabe? De vez em quando vai chegar um e-mail e você vai ter batedeira. Vai. E tudo bem. Mas essa batedeira durou 10 minutos ou durou 10 dias? Essas noites com sono mais leve estão sendo 2 noites ou são 2 meses? Eu acho que no final Uhum. das contas é a gente se perceber e ir tentando formas diferentes de lidar com isso, de se fortalecer, e se achar necessário procurar ajuda. Com certeza. E eu vou falar uma coisa assim, não é nem se achar necessário.
a minha questão é assim, por que não procurar ajuda? É. Por que não procurar uma aula de yoga? Procurar uma meditação guiada? Procurar uma psicóloga? Procurar uma técnica de journal ou um grupo de apoio? A gente não precisa fazer tudo sozinha. A gente não deve fazer tudo sozinha, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? A vida é difícil mesmo, a vida no exterior é difícil pra caramba. E muitas Sim. vezes a gente fica culpada e a gente não se sente à vontade para falar com nossa família ou nossos amigos que ficaram no Brasil, porque afinal de contas a gente está vivendo o sonho. Mas quem E o está aqui, que quem tá todo aqui mundo sabe que não é acha assim. que todo mundo que vê o lado editado do Instagram de quem mora no exterior acha que é mil maravilhas, que, né, ninguém sabe o que passa dentro da nossa cabeça quando a gente está aqui, o É, que a gente tem que enfrentar, é. né? E a E gente é capaz. é, a gente é capaz e a vida fora do país, ela tem suas dores e tem suas flores. E vamos olhar para essas duas coisas com tranquilidade. E quando a tranquilidade não bater, tudo bem. Busca ajuda, gente. Você não está sozinho. E busca ajuda, nem que seja conversar com alguém, ir numa aula de yoga, ou fazer terapia, se você achar necessário. Na minha, e porque eu sou psicóloga, né? Eu acho que todo mundo merece fazer algum tipo de acompanhamento psicológico, seja coaching, seja terapia. Não é questão de precisar, é de merecer. Assim como provavelmente você acha que todo mundo merece meditar, sabe? Ou merece fazer alguma prática de yoga, porque é uma coisa que ajuda tanto e não tem por que a gente não fazer. A gente só tem uma vida. Cabe a nós escolher como cultivar essa vida que eu tô aqui. E ainda caindo no merecimento que você falou de autocuidado. Uhum, Olha para você, como que você está se nutrindo hoje? sim. Como que tá o seu pensamento, o coração, voltando no que você falou, o seu comportamento, É, sabe? É é. importante prestar atenção nessas coisas, é muito importante. E sair do piloto automático, né? Sim, sim. Desacelerar. Carla, muito obrigada pela sua presença, por trazer a sua experiência de forma tão sincera e tão próxima, sabe? Eu pensei em você exatamente por isso, que acho que você tem uma história muito legal e você quer trazer essa história para as pessoas, né? Obrigada É, a você pelo convite. Que nem você falou, eu tento ficar próximo, porque a gente tá todo mundo junto nessa jornada, gente. Não existe melhor do que ninguém aqui. Todo mundo tá aqui para aprender, para trocar experiência. E o que eu puder fazer para ajudar principalmente mulheres uhum. a trazer mais esse alto amor, essa calma na vida, eu faço. Quem gostou da sua história, quem quer saber um pouco mais de você, do seu trabalho, como que as pessoas te acham, Carla? Eu acho que a maneira mais fácil de me encontrar é pelo Instagram, né? É Uhum. Carla V Yoga. Por lá, confesso que está um pouco desatualizado, mas sentindo de entrar para o casulo. Mas se quiser mandar uma mensagem, trocar ideia, perguntar sobre alternativas, gente, fica à vontade, manda mensagem por lá. Ou pode me encontrar pelo Facebook também, só procurar Carla Vido e estou aberta. Estou aberta.
Para quem gostou do episódio e percebeu que quer se aprofundar nesse assunto, eu criei um workbook para você com exercícios de reflexão e ação para colocar em prática o que falamos aqui, além de alguns insights inéditos e conteúdos extras relacionados ao tema de saúde mental. Você encontra esse material em stefaniabassante.com/podcast. Lembrando que os episódios do podcast Reset saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua lá nas minhas redes sociais. Segue lá, @stefaniabassante. Até a próxima!